Gênesis capítulo 33. 33. Verso 1, verso de número 4 e verso de número 15. Diz assim: quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Verso 4. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Verso 15. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você algum dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos seus olhos. Amém? Leitura da Nova Almeida Atualizada. Faremos. Deus e Pai, em Tua presença te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que ela para os nossos corações, ilumina nossas mentes, que todos que estão aqui possam compreender o que diz a Tua palavra, Senhor. A partir de mim, nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar sobre o encontro de Jacó e de Esaú e Jacó. Um encontro que eu poderia dizer assim, o encontro do perdão. Houve perdão aí entre Esaú e Jacó. E esse verso primeiro que diz: Esaú se aproximava. O tema da mensagem, encontro de Esaú com Jacó, eu poderia colocar o tema perdão mesmo, né? Aquele encontro de Esaú e de Jacó e Esaú foi um encontro memorial. Nunca houve um encontro igual a esse. Como a gente sabe, as primeiras coisas que hoje existem, elas começaram com Abraão, com Isaac, com Jacó e com o povo de Deus, né? Jacó, ele deixou a casa de seus pais por causa da bênção que ele recebeu de Deus no lugar de Esaú. Esaú ficou triste e eles tiveram uma dificuldade grande. Jacó enganou a Esaú e a bênção que era de Esaú, Isaac, seu pai, deu para Jacó. E isso gerou um problema entre eles dois. E o próprio Esaú prometeu matar Jacó. Os pais, vendo essa situação dentro de casa, resolveram eliminar o filho, Jacó. A história de Esaú e Jacó é interessante. Quando Rebeca estava grávida, quando Raquel estava grávida de Esaú e Jacó, parto gêmeo, e eles dois estavam se pulindo demais dentro da barriga, ela estava quase sem suportar, e Rebeca resolveu falar com Deus, e Deus respondeu para ela: Rebeca, o que está entre o seu ventre aí são duas nações, que hoje é Israel e a Palestina, né? E quando ela deu a luz, os dois saíram um cangado do outro. Esaú na frente e Jacó segurando no calcanhar. Você já ouviu falar sobre esse tipo de parto? Não existe. E por essa razão, amados, a bênção que
que Deus era para dar a Esaú, que saiu primeiro, a bênção que Isaac deu a Jacó, que saiu primeiro. E isso gerou muitos problemas, a ponto do próprio Jacó ter que ir embora, sair dali, senão Esaú matava. No verso 4, Esaú correu ao encontro dele. Bem, Jacó fugiu de Esaú durante 20 anos. E ele foi para a Mesopotâmia, onde moravam os descendentes de Abraão, de Isaac e do próprio Jacó. E ele foi para lá para casar com alguém de lá que fizesse parte da bênção, a linhagem do qual viria Jesus. Essa corrente não se quebrou há quase 3.000 anos. E veio Jesus, o filho prometido a Adão e Eva, e a serpente, filho descendente, haveria de ser ferido no calcanhar, mas esmagar a cabeça de serpente, Gênesis 15. Aí veio de Sete, aí veio de Noé, veio de Sem, de Semitas, e veio de Tera, o seu filho Abraão, embora Tera fosse um idólatra, mas o filho era da descendência. Aí veio Abraão, aí veio Isaac, e agora Jacó. E esse imbróglio grande, Jacó passou 20 anos, casou-se com alguém da família para preservar a bênção. Ele foi enganado pelo seu sogro, assim como enganou seu irmão. Trabalhou 14 anos de graça para pagar o dote das filhas que ele levou em casamento. Trabalhou mais 6 anos, e em 6 anos Deus o abençoou e tornou o homem mais rico da Mesopotâmia. Mas ele chegou o dia de voltar. E ele tinha uma querela com Esaú. Esaú queria matá-lo e ele teria que voltar. Então existia essa dificuldade entre eles. E aquela palavra de Esaú que disse a mãe dele e a mãe de Jacó, disse a Rebeca que ela iria matar ele. Esaú ia matar. Então, aquilo ecoava na sua cabeça, na sua mente, noite e dia. Em terceiro lugar, eu quero ver aqui o verso 15, que diz assim: basta que alcance favor dos seus olhos. Olha, quando Jacó saiu para a Mesopotâmia, 700, 800 quilômetros de onde ele estava, Berseba, na Cananéia ali, ele saiu puxando a cachorrinha, sem nada. No meio do caminho lá, ele teve um encontro com Deus, naquele encontro de Betel, onde ele viu Deus na escada subindo e descendo, e falou com ele, disse que ele ia para lá, para a casa de Labão, o tio dele, ia casar com alguém, mas ele voltaria. E abençoou Jacó. Muito bem. Então, amados, chegou a volta de Jacó. Jacó vinha para rever a família e também para tirar o imbróglio que existia entre ele e seu irmão. Mas ele vinha temeroso, né? Muito temeroso. E nesse verso 15 aqui, a gente vê que o próprio Esaú não se interessou com os presentes que Jacó trouxe. Então vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o verso primeiro, que li na introdução, Esaú se aproximava. Antes de Jacó chegar para Esaú, ele mandou 2, 3, 4 emissários, cada um com presentes para ele. Mais de presente rico, muito gado, muitas ovelhas, muitas coisas, muitas pratas, muito ouro, para dar ao irmão para fazer a paz. E aí, durante a ida das embaixadas, um aqui, o outro dia, ele lá próximo de Esaú, aí então, Esaú tomou conhecimento que o seu irmão estava vindo, foi ao encontro dele.
Esaú imediatamente, amado, ao ir ao encontro dele, ele se organizou, levou 400 homens com ele. O Jacó estava lá com o coração bem pequenininho, com medo do irmão. Prometeu matar. Mas Deus manda, sabe? Ninguém vai contra Deus. Meus irmãos, no momento em que Jacó ergueu os olhos, irmãos, e viu seu irmão acompanhado de 400 homens, ele com 2 mulheres, 2 concubinas, 13 filhos, 12 homens, que são as 12 filhas, e uma filha de lá, e sua riqueza, seu gado, seus mais de 500 trabalhadores. Ele olhou assim, como diz o verso 1, Jacó ergueu os olhos e viu seu irmão acompanhado de 400 homens. Né? Então ele se colocou à disposição, pegou a família, botou toda na frente, para que Esaú visse que ele vinha cheio, família grande. Não era mais aquele Jacó que enganou ele. O sogro dele enganou tanto ele que ficou paga a Bíblia. E ele já vinha diferente, né? Já vinha diferente. Ele com uma numerosa família, com numerosos trabalhadores, irmãos, ele queria entre ele e o irmão a paz. Ele queria, e assim ele se procedeu com humildade, amado. Ele colocou-se diante do irmão dele, se prostrou diante dele à distância, rogando que ali houvesse amizade, familiaridade e perdão e paz ali, amado. E o verso de número 3 diz assim: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes. Jacó se ajoelhou diante do irmão dele. Olha que encontro para o perdão, muito diferente de hoje, né? Certo? Aproximou-se então assim do seu irmão de uma forma humilde. Em segundo lugar, o verso de número 4 diz: Esaú correu ao encontro dele, quando ele viu o irmão dele ajoelhar-se. Aquela família linda, aquele homem outro, diferente, mandou várias embaixadas com presente para eles, gado, tantas coisas. Ele então foi ao encontro dele, amados. E a atitude de Esaú foi muito boa. Aquele que havia sido enganado, irmãos, que havia prometido matar o seu irmão, amados, ele foi totalmente diferente. Ele foi com o coração quebrantado. Se pudesse dizer o que disse, vou matar meu irmão, ele diria, meus irmãos, um dos momentos inesquecíveis aí na área do perdão. Eu diria que esse é o maior momento de perdão da humanidade. O que aconteceu ali naquele encontro? Depois que ele levantou da 7ª prostração diante do irmão, o irmão veio com ele, deram uma corridinha e se abraçaram. O abraço mais demorado que as carícias de 2 pessoas mais demoradas, talvez um beijo de um lado e do outro, demorado, amados, ali entre 2 irmãos, foi algo assim inesquecível, amado. Aquele abraço importante, que eles ficaram atracados ali, amado, muito momento de convencimento, da saudade, do encontro que haveria de selar a família outra vez, amados. E o choro, que eles 2 choravam naquele encontro de perdão. O verso 4 então diz: então Esaú correu ao encontro dele, abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, beijou e choraram, amados, ali. Foi um momento assim inédito na história do perdão. Eu assisti um filme que elucidou bem esse encontro. Eu fiquei muito emocionado com esse filme épico aí da história de Esaú e de Jacó. Meus irmãos,
Claro que depois do encontro, depois daquele momento do perdão, amado, que ficou uma lição para nós outros aqui, amados, a humanidade ganhou essa história, assim como tem a história do avô dele, Abraão, sobre o Cristo da Primeira Guerra. Tudo, amado, inédito feito por Abraão. Abraão, com 300 homens, venceu uma guerra com 4 nações, destruindo 5. Ele lutou contra aquelas 5 nações, destruindo 4. Deus deu forças e ele venceu aqueles inimigos, porque era o povo da bênção. Bem, o resultado ali foi maravilhoso, né? Porque ali a família ganhou todos os pontos que precisava. Ali houve um reatamento da família, amado. O verso 5 diz assim: daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres, os meninos, e disse: meu irmão, quem são estes que estão com você? Isso aqui é a minha primeira mulher, né? Me deu 6 filhos. Aqui é a segunda. Aqui é uma concubina, me deu 2. Viu? Aqui Raquel me deu 2 filhos. E a outra concubina de Raquel deu mais 2 filhos. 2 filhos e uma filha. É meu povo, aqui são meus filhos, aqui são toda a minha família, né? E ele ficou admirado, né? Ele disse ao irmão: Deus me agraciou, Deus me abençoou, Deus me deu tudo. Me deu a riqueza, tornei o homem mais importante da Mesopotâmia. Amados, essa é uma lição da história para mim e para você no dia de hoje. Amados, não devemos ter inimizade com ninguém, em especial com a família, né? Principalmente dela, que é a origem de todas as familiares, né? E o perdão trazendo a união das pessoas, o perdão, o perdoar, isso perdoar, irmãos. Há poucos dias, irmão, aconteceu aqui, depois que a minha filha morreu, há 3 anos atrás, dia 12 de fevereiro, fez 3 anos, eu fiquei em litígio com quase 3 anos com o irmão, só porque eu não comuniquei que minha filha morreu. Silêncio. Não prometi matar ele nem nada. Passamos quase 3 anos. E antes de encontrar com meu irmão, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu quero me encontrar com meu irmão. Eu quero que você prepare ele e me prepare para esse teu encontro. E o encontro foi no supermercado e nós nos abraçamos. Acabou. Meus irmãos, essa é uma lição que a gente aprendeu com Abraão, aprendeu com Esaú, com Isaac, amados. São lições que a gente precisa aprender na nossa vida, no nosso dia a dia. E por último, eu queria trazer para vocês o verso de número 15. Olha o que diz o verso 15: depois do encontro, do perdão, de cada um ficar perguntando e como foi, e ali, como é lá. Nossa, eu não conheço minha família lá, que eu também sou sobrinho dos seus genros, papão. Conversaram muito, os filhos todos, e você, e Esaú, né, casou com 2 cananeias, mulheres não da bênção, desagradou o pai de Jacó e dele, casando com 2 mulher cananeia, desagradou a Deus, não é? Então, depois de resolverem o problema, amados, e antes de eles se desenlaçarem, partirem, né? Bem,
Abraão, Esaú era um homem rico também. Isseí era um homem rico. E Jacó, rico também. Aí aconteceu algo muito interessante. Em meio aos presentes amados que Esaú recebeu do seu irmão, o qual não permitiu que Esaú recusasse. Era um presente caro, muita prata, muito ouro, muito caro, muito. Né? Isso era uma riqueza muito grande. E ele então disse assim: meu irmão, eu não quero que você recuse. Essa riqueza Deus me deu. Eu só quero apenas de você o seguinte: que você se sinta favorecido. Só isso, com o teu presente. Meus irmãos, e antes de partir, Esaú ofereceu a Jacó, diante daquela numerosa família de Jacó, que eles ficassem alguns dos trabalhadores dele, aqueles 400 que ele levou, fica aí uns 100 para você. Porque você tem uma família grande, você vai precisar, né? E Jacó disse: eu agradeço, mas eu me sinto favorecido com a paz entre eu e você. O verso 15 todo diz: Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você algumas dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Aí, basta que eu alcance o favor que o Senhor me deu, né? De olhar para meu Senhor, meu irmão, e a gente se entender. Esse para mim é o melhor de todos os presentes. Amados, interessante. Depois desse perdão, os dois nunca mais se viram. Aliás, parece que eles estiveram juntos no funeral de Isaac, o pai deles, que a mãe é somente, irmãos, um litígio entre as pessoas, irmãos, que convivem juntas há tempo, presta atenção, que seja família, irmãos, eu e meus filhos, sentamos juntos, vamos lá no meu irmão, vamos lá no meu tio, vamos hoje, vamos amanhã, incomodava. Quando não tivesse esse encontro com o irmão, né? Irmãos, o encontro é muito gostoso, resolve todos os problemas. E as coisas têm que ser bem planejadas com Deus. Não pode ser planejada, mas sim, mas não sei o quê. Com Deus. Meus irmãos, nada pode ser melhor quando as pessoas, irmãos, estão tendo dificuldades, conflito entre si, amados, e tenham um encontro de paz na sua vida. É a coisa mais gratificante. E ser cristão, o que foi que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Ele disse: quem é perdoado tem o dever de perdoar. Mas ele se incluiria isso o seguinte: quem é perdoado da morte eterna, que se torna uma nova criatura, que se torna um salvo, ele tem a responsabilidade de perdoar o seu próximo, levar ele a ser perdoado também. Eu quero encerrar, irmãos, contando uma pequena história. Um jovem, ele cometeu um crime bárbaro e foi condenado à morte nos Estados Unidos. E houve todos aqueles pedidos, né? Para bater, para presidente, para governador, não sei para aquilo e tal. E ele, ao receber a sentença de condenação à morte na cadeira elétrica, ele se revoltou e disse que nunca mais seguiria ninguém na cadeira. Até se ninguém quiser deixar o comer, ele vive sem pleito. Mas aí a mãe dele, nos bastidores, trabalhando,
não conseguiu com o presidente, porque a lei era estadual, conseguiu com o governador o perdão dele. Ela tentou conversar com ele muitas vezes antes de ter a sentença. E quando teve, saiu desesperada para ir para lá. E quando chegou lá, ela falou para o carcereiro, para a penitenciária, foi dar recado aí, ele disse: eu não recebo ninguém. 8 dias morreu a cadeia, a falta de perdão. Algo terrível, amado. Infelizmente, nem para receber a notícia boa, a sua liberdade, ele não aceitou, amado, ser perdoado e desperdoado. Que essa lição de Jacó, de buscar seu irmão para pedir perdão, do seu irmão se encontrar com ele e perdoá-lo, é um momento de refletirmos o quanto a gente deve fazer uma avaliação na vida da gente. E ver, porque a gente acha que quando alguém errou contra nós, a gente se ensoberbece, acha que se não me procurar, nós ninguém devemos procurar. Esaú teve um encontro na hora que ele mandou a embaixada. Ele nem esperou o convite chegar. E a palavra de Deus nos ensina a aprender com a sua palavra no caso de hoje, o verbo. Amém?